Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo de número 61, verso de número 1. E depois, livro de Marcos, capítulo 16, verso 9. Isaías, capítulo 61, verso 1, vai nos dizer assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Agora vamos para Marcos capítulo 16, verso 9. Vai dizer assim: Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Feche os teus olhos, encurve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nós estamos aqui nessa manhã para pregar a Tua palavra e ouvir de Ti, meu Deus, a Tua voz. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo que agora toda potestade, principado, príncipes, dominadores do ar, meu Deus, enviado do inferno para atrapalhar esse culto, para oprimir o Teu povo e a Tua igreja, meu Deus, nós damos ordem a eles agora que eles batam retirada desse lugar. E Pai, se porventura entrou um demônio aqui dentro, nesse lugar, para atrapalhar, para amedrontar os Teus filhos, eu amarro eles agora no nome de Jesus Cristo. Que eles sejam amarrados pelo poder do nome de Jesus. E que nós nessa manhã, meu Deus, possamos sentir, ouvir e aprender da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, nos liberte nessa manhã de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações. Abra as portas do céu sobre esse lugar e movimente o Teu Espírito Santo em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, graças te damos. Amém. Irmãos, eu gostaria de pregar nessa manhã sobre o tema o Jesus de Maria Madalena. O Jesus de Maria Madalena, ele é um Jesus diferente. Porque para nós falarmos acerca de Jesus, nós vamos perceber que Jesus ele se apresenta a pessoas de formas diferentes. Para cada indivíduo, ele se apresentava de uma forma, mediante a necessidade daquela pessoa. Jesus, apregoado por Isaías, vai nos dizer que ele veio para um propósito. Jesus tinha uma missão, além de salvar o mundo, além de nos entregar salvação, ele veio também para libertar cativos, para curar enfermos, para tirar o fardo daqueles que tinham uma vida penosa. Nós vamos ver que Jesus, quando nasce, inicia o seu ministério, ele não vai pregar para aqueles poderosos, ele não vai para Jerusalém se tornar destaque, não, ele começa na Galileia. E Galileia, nós sabemos pela história, que era uma terra um pouco distante, que ninguém dava muito crédito. Tanto é que quando disseram para um dos apóstolos que Jesus vinha de Nazaré, ele ainda pergunta, porventura poderia vir alguma coisa boa de lá? Porque de onde Jesus vem não se nascia profetas. A história vai dizer que nenhum profeta nasceu naquela região, mas já havia uma profecia profetizada pelos profetas que Jesus viria de lá. Eles pensavam que iam vir de Belém. Não, Jesus nasce em Belém, mas ele se cria em Nazaré. E Jesus, quando inicia o ministério, inicia-se por lá. E lá era uma terra muito próxima de Samaria, muito próxima de povos pagãos. E Jesus, quando inicia-se o seu ministério, ele começa curando os enfermos, libertando os cativos, anunciando aquilo que Isaías já havia profetizado no capítulo 61. Eu me lembro que Lucas vai contar uma história interessante no capítulo 5, verso 12, acerca da cura de um leproso.
Leprosos ficavam fora da cidade. Eles não podiam ter contato com ninguém. Leprosos não podiam estar no meio do povo. Nenhum leproso poderia se aproximar de um rabino. Porque se um leproso se aproximasse de um rabino, ele era apedrejado até a morte. E Jesus vai curar um leproso não por palavras, mas por toque. Sabemos que a lepra, ela se passava por toque. Por isso que uma pessoa leprosa, ela tinha que ser excluída da sociedade. Aquele homem, quando caminha em direção de Jesus, todos viam que ele era leproso. Primeiro, porque a sua aparência era de um leproso. Segundo, porque o seu cheiro era um cheiro de leproso. E todos sabiam que por ele estar vindo da região dos leprosos, ele era um leproso. E eu imagino a população, ou aqueles que estavam ao redor de Jesus, amaldiçoando esse homem, dizendo: afasta-se daqui, você não pode se aproximar do mestre, você não pode se aproximar de nós, porque você vai nos passar lepra. Mas Jesus, como aquele que está surdo para a situação, caminha em direção do leproso, não se importando com o que aqueles homens estavam dizendo acerca dele. E o leproso, quando vê Jesus se aproximando, ele se encurva no chão, com o rosto em pó, e diz assim: se tu quiseres, tu pode me fazer ficar limpo. E Jesus não somente fala, mas segura no rosto daquele homem. E eu imagino, a Bíblia não vai dizer, mas eu gosto de imaginar a história. Jesus com aquele olhar de Jesus. Jesus com aquele olhar de amor, com aquele olhar de misericórdia, como alguém que sabe o porquê aquele homem estava leproso. E que Deus não criou ninguém para ser leproso. Deus não criou ninguém para ser enfermo. Deus não criou ninguém para sofrer. Deus não criou ninguém para estar sobre jugo. Então Jesus pega no rosto daquele homem, levanta o rosto dele e diz assim: eu quero que seja limpo. E a lepra daquele homem sumiu. E todos ficaram assustados, porque ninguém podia tocar no leproso. Mas Jesus não era como ninguém. Jesus era o Filho de Deus. E a história vai nos dizer agora que um dia Jesus, caminhando pela rua, encontra uma certa mulher. Mulher essa que tem 7 demônios. Quantos demônios eu disse? 7 demônios. Se é difícil conviver com um, imagine com 7. Vamos tentar entender à luz da Bíblia o que é ter um demônio na época de Jesus. Nós vamos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 9, verso 32, vai dizer assim: enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio. Falou o mudo e as multidões se admiraram, dizendo: nunca tal se viu em Israel. O que o demônio fez com aquele homem? Deixou ele mudo. Desde pequeno. Porque demônios fazem isso. Deixa eu ser bem cauteloso no que eu vou dizer. Nem toda enfermidade é dada por demônios. Quantos entenderam, digam amém. Mas todo endemoniado é enfermo. Quantos entenderam, digam amém. Porque se eu dizer que toda enfermidade vem de um demônio, aqueles que são crentes, muito crentes, que eu já vi pessoas muito crentes de muita oração ser muito enfermas. Vão dizer, então eu tenho demônio? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, assim como Paulo era um homem de Deus e tinha um espinho na carne, os filhos de Deus também têm espinhos na carne. Então nem toda enfermidade na vida do crente vem de demônio, mas eu posso garantir e afirmar pela Bíblia que toda pessoa endemoniada, ela é doente. Ela carrega em si alguma enfermidade física. Por exemplo, esse era mudo. Demônios, eles roubam de nós a família. Eles roubam de nós a lucidez. E eles nos fazem caminhar sem destinos. Demônios, quando entram na vida de uma pessoa, entram para destruir a vida dessa pessoa. Olha o que diz Marcos capítulo 5, verso 2. Logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. O homem morava no cemitério. E nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros, pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Quando o homem estava lúcido, ele ia para os montes. Ele corria para aquele lugar. Mas quando os demônios o pegavam, o trazia de volta para o sepulcro. O que eu aprendo com isso? Existem pessoas que são influenciadas por demônios, que quando estão fora daquela influência, tentam correr para Deus. Porque Jesus, quando orava, subia ao
Monte. Monte na Bíblia sempre foi uma expressão do lugar onde Deus se manifestava. Então me parece que esse homem, quando estava lúcido, ele tentava se buscar, ele tentava se aproximar de Deus. Mas em certo momento daquele dia ou da semana, os demônios o pegavam e o arrastavam para os sepulcros, para o lugar de cemitério. E ele andava nu pelas ruas. Ele não sabia onde ele morava, perdeu-se a família, perdeu-se todos. Porque nós vamos ver na história que toda pessoa enferma na época de Jesus, na cabeça do judeu, ele era amaldiçoado. Lembra-se quando os discípulos olharam para um enfermo e perguntou a Jesus, quem deles pecou? Foi o pai? Foi a mãe? E Jesus vai dizer, não, ninguém pecou. Esse nasceu assim para a glória de Deus. Então eles tinham a ideia de que uma pessoa enferma era uma pessoa amaldiçoada por Deus. E o expulsava de casa. Esse homem perdeu tudo, porque é isso que o diabo faz. Ele tira de nós tudo que nós temos. Família, filhos, amigos, tudo. Tudo que nós temos, que para nós a estrutura é base, Satanás arranca de nós. Quando estão entendendo, digam amém. Demônios lutam contra o propósito de Deus em nós. Como? Lucas capítulo 4, verso 33 vai dizer, havia na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e gritou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que é o Santo de Deus. Não era a hora de Jesus se revelar. Se descobrisse que Jesus era o Filho de Deus naquele momento, a missão que ele veio trazer seria abortada. O que o diabo está tentando fazer aqui? Abortar a missão de Jesus. Interferir no plano divino. Irmãos, com todo temor eu venho trazer uma mensagem para vocês nessa noite sobre o mundo espiritual. Porque nós pensamos que demônios não agem mais. Porém eles estão por todos os lados. Se nós soubéssemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, nós levaríamos uma vida de mais santidade a Deus. Nós levaríamos o tempo de oração mais a sério. Porque já dizia um grande pregador, Leonard Ravenhill, toque na vida de oração de um homem, e ele não será mais nada. Se o diabo destruir a tua vida de oração, ele acabou com tudo. Ele não precisa fazer mais nada, ele pode te deixar de lado e tocar o resto. Acabou. A nossa vida ela é baseada no espiritual. Se nós não entendermos que o diabo luta todos os dias para destruir a minha e a sua vida, nós já perdemos essa guerra. Demônio trabalha todos os dias para nos manter no orgulho. Porque o orgulho é uma das coisas, se não há coisa, que nos coloca em oposição a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus resiste aos orgulhosos. O que o termo resistir quer dizer? Ele se opõe, ele vai contra os orgulhosos. Toda pessoa orgulhosa, ela tem como inimigo, não o diabo, a Deus. Porque o diabo caiu pelo orgulho. Adão se tornou imagem de Satanás quando ele caiu. E a partir daquele dia, o orgulho entrou na vida do homem. Como isso? Atos 16, verso 16 vai contar a história de uma mulher. Que quando Paulo caminhava, ela vinha atrás dizendo, esse aí é homem de Deus, esse aí é santo de Deus, esse homem é usado por Deus. O que o diabo estava tentando fazer na boca daquela mulher? Trazer em Paulo o quê? O orgulho de ser um homem de Deus. Até que Paulo se enfurece com aquela mulher. Dentro de um espírito de revelação que Deus deu a ele. Ele expulsa o demônio daquela mulher. E ela se torna limpa. E ela não conseguiu mais revelar nada e nem ninguém. E aqui eu chamo a tua atenção para uma coisa. Cuidado. O diabo também revela. Tome cuidado. O diabo também sabe da tua vida. Não do que vai acontecer, mas do que já aconteceu. E ele tem enganado muitos. Porque nós, como igreja, perdemos a capacidade de interpretar o espírito que está naquele que nos fala. Para entender quando é Deus e quando não é Deus falando. Demônios causam em nós tormento, loucura, depressão, angústia e todas as enfermidades na alma. Isso que eu vou dizer aqui é sério. A medicina
descobriu, há tempos atrás, que depressão é uma doença. E a partir disso, nós, como pastores, temos dificuldade de tratar a depressão como algo espiritual. Porque a ciência descobriu que tem um tratamento paliativo para isso. Que é uma enfermidade, e eles mesmos falam, na alma. Ora, se é uma enfermidade na alma, a medicina não tem capacidade de tratar. Eu quero ser muito cuidadoso com o que eu vou dizer. Eu já conheci pessoas com depressão, que tomam remédio a vida inteira e não se cura. Mas eu já conheci também pessoas que se curaram da depressão no quarto de oração. Porque a depressão, ela é uma doença na alma. Ah, mas tem aspectos científicos na depressão, como a ausência da vitamina D. Sim, temos. Realmente. Porém, todavia, no entanto, nós vamos ver aqui que existem demônios específicos que agem na área da depressão para derrubar pessoas em depressão. Mas eu sei que depressão, como uma doença na alma, ela é o reflexo da ausência de Deus em nós. Cartas aos Filipenses que Paulo escreve é considerada a carta da alegria. Mas Paulo está preso quando ele escreve a carta com uma sentença de morte. Quem, com uma sentença de morte, escreveria uma carta e o título da carta seria: Alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a nossa força. Eu vou te dar um exemplo. João Batista, quando está com a sentença de morte sobre a cabeça, manda um discípulo ir até Jesus perguntar se ele realmente era o Messias, ou se eles tinham que esperar outro. Por quê? Porque na hora que a sentença veio, ele duvidou se Jesus era o Filho de Deus mesmo ou não. Porque naquele momento a alma dele foi afligida. Olha a diferença com Paulo. Paulo está com a mesma sentença, só que agora ele está escrevendo uma carta dizendo: alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a nossa força. Irmãos, sabe qual é a diferença? Na época de Paulo, a revelação da oração era maior do que na época de João. Paulo, ele era um homem que orava. Ninguém que ora tem a alma afligida. Ninguém. Como isso? Tem um texto em Corinto que ele vai dizer assim: atribulado, mas não angustiado. Se você olhar o texto, ele faz referência de duas coisas. A primeira coisa que ele cita antes da segunda, ele está dizendo interno. Ele está dizendo externo, a segunda é interno. Tribulação, ela é externa, angústia, ela é dentro. Porque ele está dizendo o quê? Se você olhar mais para cima, ele está dizendo acerca de Jesus, e ele vai dizer assim: porque temos ele dentro de vasos de barro. Todas as coisas que me acontecem no exterior não afetam o meu interior. Se Jesus está dentro de nós, se a palavra está dentro de nós, o mundo pode estar caindo do lado de fora, mas o lado de dentro está intacto, porque Jesus está dentro de nós. Não tem como uma pessoa de vida de oração, de comunhão com o Espírito, estar atribulado de dentro para fora. O mundo do lado de fora pode estar atribulado, mas o lado interior dele está em paz. Porque não tem como uma casa que habita Jesus, ela ser atribulada. Não tem como. Quando isso nos acontece, é porque o Espírito está sendo abafado dentro de nós. Quantos estão entendendo? Na época de Jesus, a revelação sobre demônios, ela era progressiva ainda. Se você olhar, por exemplo, 1 Samuel 16:14, vai dizer assim: ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, ponto. E o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Perceba, o texto do Antigo Testamento vai dizer que um espírito maligno veio da parte do Senhor para atormentar Saul. Por quê? Porque na época deles, na época de Esdra, que é Esdra quem escreve, eles não tinham revelação ainda de espíritos imundos. Eles tinham a ideia de que qualquer espírito era da parte do Senhor. Mas nós sabemos que não existe espírito imundo da parte do Senhor. Porque para ter um espírito imundo, Deus deveria ser imundo. E nós sabemos que Deus não é imundo. Então o que acontece no texto de Samuel para ele ser atormentado? O espírito sai de dentro dele. E a Bíblia vai nos dizer lá na frente, quando um demônio sai da vida de alguém, o espírito entra e limpa aquela casa. Se aquela pessoa expulsa o espírito,
o demônio volta e acha a casa como? Limpa, adornada. Ele busca mais 7 com ele. Provavelmente foi o que aconteceu com Maria Madalena. Quando o Espírito de Deus se retira de Saul, a casa fica limpa para demônio. E aí o que o texto vai dizer? Atormentava-se um espírito maligno. Então os criados de Saul disseram: eis que agora o espírito maligno da parte de Deus te atormenta. E Saul fica louco. Um espírito de loucura entra nele. Um espírito de depressão. Um espírito maligno que atormentava o juízo dele. Irmãos, é demônio. Essa é a ausência do Espírito Santo dentro do homem. Quando o Espírito Santo sai de dentro do homem, o diabo tem autoridade, ele tem permissão para atribular o juízo do homem. Eu não vou lembrar o nome agora do escritor que escreveu um dos maiores livros de jejum que eu já li na minha vida. Ele era um indiano. Não vou lembrar o nome dele. Ele era médico. E ele era psiquiatra. E ele chegou numa clínica e ele viu um menino que se cortava todo. E ele foi internado com esquizofrenia. E o menino tinha que ser amarrado, porque quando o menino estava solto, o menino se cortava inteiro. Um dia o Espírito Santo falou com ele: jejue 10 dias. Ore por ele, porque é um espírito imundo. Ele jejuou. Após 10 dias, ele colocou a mão. Quando ele colocou a mão, ele expulsou o demônio. O menino voltou em si. E nunca mais se cortou. Nunca mais se feriu. Nós temos que parar de achar que tudo é físico. Não podemos ir ao extremo de achar que tudo é espiritual. Mas também não podemos ir ao extremo de achar que tudo é carnal. Existem espíritos imundos que agem até hoje contra a nossa vida. Qual a revelação agora que nós temos então acerca de demônios? Nós temos a revelação por alguns que já mexeram com isso. Eu nunca fui um bandista, tá? Para deixar claro. Eu nunca fui ex-nada na minha vida. Desviei uma vez da igreja, mas também não consegui ir muito longe. Porque quem tem chamado não vai muito longe. Tem uma corda no nariz. Que Deus uma hora começa a recolher o molinete. Sabe quando Deus dá aquela cordinha para você ir até ali? Aí chegou ali, ele fala: agora é hora de voltar. E ele começa a recolher. É assim que acontece com quem é escolhido. Existem alguns demônios. Por exemplo, um dos demônios conhecido como o Senhor da Enfermidade, Exu Caveira, é um demônio. E ele coloca enfermidade em pessoas que a medicina não encontra. Não sabe o que é. O que é isso? Demônio. Nós temos a classe, por exemplo, das pombas. A classe das pombas age na área da sensualidade. Sensualidade na igreja, fora da igreja. Age na vida particular do casal. E todo demônio dessa classe é casado com outro demônio, conhecido como Exu. Quando um demônio desse age na vida da pessoa, ele traz com ele mais um, porque eles são um casal. E são 2 demônios que agem em áreas diferentes, para bagunçar a vida da pessoa. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você que é casado, e que de um tempo para cá descobriu que não ama a tua mulher, ou não ama a tua esposa, e de repente uns pensamentos do passado começou a rondar a tua cabeça, e uns pensamentos começou a te falar assim: não, era aquela pessoa que ficou lá atrás, você casou errado. É demônio. É pombagira. Isso é demônio. Por quê? Porque pessoas que são influenciadas por esse demônio, quando está perto, não quer estar perto. Quando está longe, sente saudade. Gosta de quem não presta. Isso é o quê? Reflexo de demônio. Sabe aquelas mulheres e homens que... eu já encontrei alguns pelo caminho que vai dizer assim: eu só me envolvo com gente que não presta. É demônio. É demônio. Pastor, como eu me liberto? Existe como. O difícil é fazer. Dentro dessa classe, por exemplo, tem Maria Mulambo, Maria Padilha, Maria Navalha, Cigana, Cigana das Almas, Meia-Noite, Sandália de Prata. Olha quanto demônio, só nessa área. Ligeirinha, Rainha, Rosa Vermelha, 7 Saia. É demônio assumir de vista, irmão. Isso nós só estamos falando de uma classe de demônio.
Tem demônio de convulsão, eu nem sabia disso. Chamou Molu. Ele traz ataques epiléticos, varíolas, doenças contagiosas. Demônio do vício, Zé Pilintra. Esse demônio é responsável por vícios, ele é um Exu. E todo Exu é casado com uma pombagira. Aí entra, aí eu começo a entender. Eu tive um amigo, ele era pastor. Deve ser pastor até hoje. Eu voltei para a igreja por causa dele. Ele tinha um amor tão grande pelas pessoas que eu me lembro de um dia estar deitado, eu trabalhava à noite, eu estava de folga. Estava deitado 4 horas da tarde, irmão. Só de calção, num quarto escuro, ouvindo música. Estava meio depressivo naquela época. Ele entrou em casa sem bater, entrou no meu quarto, me arrancou de lá quase que sem roupa e me levou para a igreja. Naquele dia ele falou, vou pregar uma tarde da benção, vem comigo. Eu falei, você está louco? Não, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. E aquele homem me fez voltar para a igreja. Aquele homem me aconselhou a casar com a minha esposa. Ele falou, essa mulher é de Deus para você, casa com ela. Foi um homem que foi bênção na minha vida. Um dia, ele sai de um congresso e ele some 3 dias. E cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê o pastor? Encontraram o pastor num bairro em Campinas. O maior bairro de prostituição que tem lá. Drogado, bêbado. E tinha gasto toda a oferta que ele recebeu com prostituta. Eu sentei para conversar com ele, eu perguntei, pastor, o que aconteceu? Ele falou, varão, eu cheirei cocaína, depois que eu cheirei cocaína, eu tive vontade de ir no bairro de prostituição. Sabe o que é isso? 2 demônios. O que derrubou ele foi o Exu. O que levou ele para o bairro de prostituição foi a pombagira. E os 2 demônios acabou com a vida dele, que a mulher abandonou ele. Ele perdeu o contato com os 2 filhos, perdeu o casamento. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Sabe o que é isso? Demônio. E nós achando que, não, isso é coisa da minha cabeça, que eu não amo mais. Eu não amo mais o meu parceiro, eu não amo mais a minha esposa, o meu esposo. Abre teu olho, é demônio, irmão. O demônio quer destruir a tua casa. O demônio quer destruir a tua vida. Existe um demônio específico para suicídio, por exemplo. Conhecido como Exu da morte. Ele é específico, ele é destinado só para colocar as pessoas em depressão, amargura, síndrome do pânico, desespero e vontade de tirar a vida. E olha que sinistro é isso. Ele é um demônio geracional. Quando ele consegue tirar a vida de alguém, de uma família, ele nunca mais sai da família até quebrar o ciclo. O que é quebrar o ciclo? Até alguém que ele vai influenciar para se matar, essa pessoa se recuperar e vencer ele. Enquanto não vencer ele, ele não sai da família. Se você pegar aí o histórico de todas as pessoas que se suicidaram, e você for na árvore genealógica, você vai ver alguém que se suicidou. Isso é coisa séria. E nós tratamos isso como uma coisa comum. Irmãos, há 30 anos atrás, não é muito, 30 anos atrás, o demônio caía na porta da igreja, ele não entrava. Hoje ele entra, ele senta, ele fala em língua, ele profetiza e ele vai embora. Aconteceu um avivamento em Éfeso, na época de Paulo. Toda a cidade foi cheia do Espírito Santo. 50 anos depois, quantos anos eu disse? 50 anos depois, João está escrevendo uma carta para a igreja dizendo assim: vocês são uma bênção, mas eis que tenho contra ti, que deixastes o primeiro amor. 50 anos depois, não foi muito. Eu estou te dizendo que há 30 anos atrás, eu via demônio na porta da igreja, passou-se 30 anos, e o demônio hoje senta e cultua com a gente. Sabe o que é isso? O amor foi embora. A oração foi embora. É difícil orar. É difícil buscar Deus. E o demônio está fazendo o quê? Brincando com a nossa cara. Porque enquanto a gente brinca de ser crente, ele não brinca de ser demônio. Eu vou falar mais um, porque Maria Madalena teve 7, tá? Eu vou falar mais um.
E eu tenho que caminhar. Demônio da pornografia. Por que eu vou citar esse demônio aqui? Porque essa é a doença que mais separa casal e destrói casamento da nossa era. O que mais tem hoje dentro da igreja é pessoas viciadas nisso aqui. E eu vou te falar uma coisa, eu não vou ler o que o escritor disse, porque é pesado demais para o culto. Mas eu vou te dizer uma coisa, e você vai entender. Esse demônio se alimenta daquilo que você vê, daquilo que você sente, e daquilo que você faz quando você assiste. Ele se alimenta disso. E agora eu vou te dizer outra coisa, bem importante. Na vida do crente, na casa do crente, o diabo não tem permissão para entrar, a não ser que você dê legalidade. Se você não abrir a porta para ele, ele não pode entrar. Se você fechar a porta na cara dele, ele tem que ficar para o lado de fora. Todas as vezes que você assiste pornografia, você abre a porta e chama o diabo para dentro da tua casa. Toda vez que você consome esse tipo de coisa, você abre a porta para o diabo entrar na tua vida e se alimentar disso. Eu vou te falar mais. Isso aí é viciante tanto quanto um crack e uma cocaína. Isso é cientificamente comprovado. Se você não entrar em nenhum propósito de jejum e oração, você nunca vai ser liberto. A sua família vai se destruir. E eu não estou profetizando isso. Eu estou vendo pela Bíblia o que o demônio faz quando entra na nossa casa. Isso é sério. Nós estamos perdendo a comunhão com Deus, porque não estamos dando importância para o mundo espiritual. E o diabo está roubando o espírito de dentro de nós, porque nós não estamos dando importância para o mundo espiritual. Maria Madalena agora. Ela tinha 7 demônios. Nós sabemos que o demônio ele traz em nós enfermidade, primeiro ponto. Segundo ponto, se trouxe sobre ela enfermidade, a família pensou que ela era amaldiçoada. Então o que a família fez com ela? Botou ela para fora. Uma mulher naquela época não tinha como se sustentar. Aí vem outro demônio. Vamos supor que fosse a Maria Mulambo, porque quem mora na rua geralmente tem esse demônio. Esse demônio é uma pombagira, que provavelmente fez ela se prostituir para se alimentar. Mas junto com a Maria Mulambo vem um Exu, que geralmente traz um vício, que na época poderia ser a bebida. E junto com esse Exu também vem o quê? Abusos. Porque o demônio responsável por abusos é Exu. Provavelmente Maria Madalena foi abusada na rua inúmeras vezes. Ela provavelmente sofreu agressão física inúmeras vezes. Ela foi abandonada pelo pai, pela mãe. Não sabemos quando esses demônios começaram a agir na vida dela, mas quando começou dali, ela foi expulsa. A vida de Maria Madalena estava destruída. Eu estou falando de uma mulher que foi abusada, foi espancada na rua, foi abandonada pelos pais, pela família. Ela comia quando dava, comia quando sobrava, comia quando achava no lixo, porque essa era a vida de um mendigo naquela época. E eu agora quero entrar numa área que nós, para chegarmos a um avivamento, Deus tem me chamado para esse lugar de avivamento. E eu disse que a próxima mensagem que eu pregasse aqui ia ser sobre oração. Mas eu estava orando, e Deus me mostrou um coração preto, tentando bater dentro de uma casca preta. E no topo desse coração saía como parecia um vulcão. Era um sangue preto. Conforme o sangue estourava para cima, ele descia no coração e ele encascava aquele coração. E eu disse, Senhor, o que é isso? E ele me disse, isso é o coração de pessoas que foram machucados na vida, que nunca perdoaram pelo que lhe aconteceram no passado. E agora, não consegue dar espaço para um avivamento genuíno e verdadeiro.
coração de pedra não pega fogo. Repete comigo. Coração de pedra. Está fraco, irmãos. Coração de pedra não pega fogo. Então vamos trabalhar dentro disso. Existem pessoas aqui que tiveram um passado terrível. Eu estou pregando para pessoas que aqui ou na internet vão me assistir, que sofreram abusos na infância. E esses abusos, hoje, até hoje, assombram a sua cabeça. Atrapalham o teu casamento, a tua vida com o teu esposo, com a tua esposa. Existem pessoas aqui que nunca tiveram um abraço de um pai ou de uma mãe. E a ausência desse afeto paterno atrapalha o teu relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele é pai. Eu mesmo fui um menino que cresci sem pai. Eu vou contar o meu testemunho aqui quando eu pregar sobre oração, mas eu quero dar uma palhinha para que você entenda uma coisa. Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe foi despejada da casa de um padrinho, do meu padrinho, que era supostamente um pai para mim. E o pastor da igreja acolheu a minha mãe, para minha mãe não morar na rua. A mulher daquele pastor me fazia de empregado na casa. Ela me fazia arear as panelas dela, que ela colocava a panela debaixo da água e não podia ficar uma gota na panela. Tinha que escorrer toda a água. Se ficasse uma gota na panela, ela me fazia lavar de novo. Ela me fazia lavar o banheiro, os azulejos dela, e esfregar no meio dos azulejos o verdinho que ficava. E um dia eu lavei o banheiro mal lavado pelo jeito, porque ela quase me matou. Ela veio brigar comigo por causa do banheiro e eu respondi ela dizendo que eu não ia lavar mais o banheiro. Na época eu tinha cabelo, hoje se foi embora. Mas eu era bem cabeludo. Ela pegou o meu cabelo assim na cabeça, na tampa da minha cabeça. Virou minha cara para trás e ela deu, acho que uns 8 tapas na minha cara. O meu olho inchou, a minha boca cortou tudo. Ela me colocou de castigo no quarto, isso era por volta da meio-dia. A minha mãe, ela era empregada doméstica. E eu fiquei no quarto o dia todo, a gente dormia numa beliche. Quando minha mãe chegou, eu estava deitado de costa para a porta, de frente para a parede. E minha mãe, oi filho, fechou a porta. Quando a minha mãe me vira, eu estava com a cara toda estourada. E minha mãe, o que aconteceu? Eu contei para ela o que aconteceu. A minha mãe já tinha sido expulsa de uma casa e não tinha onde morar. Ela me disse assim, eu não posso falar nada para ela porque ela vai nos colocar para fora. Ela não saiu mais do quarto. E eu me lembro de dormir ouvindo a minha mãe chorar na beliche embaixo. Isso causou traumas na minha cabeça que vocês não têm ideia. Eu até hoje passava por psicólogo para tentar tratar isso em mim. Porque naquele momento a criança em mim atribuiu o choro da minha mãe, a mágoa, o sentimento de tristeza da minha mãe ao meu ato de ter respondido àquela mulher. E naquele momento eu virei para o lado e eu só pensava no meu pai. E eu perguntava, cadê o meu pai? Por que eu não tenho pai? Esses dias, ano passado, eu estava em oração e o Espírito Santo me levou naquela cena. E na cena eu vi um menino virado para a parede se perguntando, cadê o meu pai? E naquele dia o Espírito Santo me disse assim, eu sou o teu pai. Eu estava ali. E teve muitas outras coisas que me aconteceram. E o Espírito Santo em oração foi me tratando de todas elas. E quando eu vi a cena, que aquilo... O Espírito Santo vinha e dizia, eu sou seu pai. E eu estou aqui nessa manhã para te dizer, Deus é teu pai. Deus é teu pai. Deus me trouxe aqui nessa manhã para curar feridas do teu coração. Feridas que você já olhou para o céu e disse, Deus, eu nunca vou esquecer disso. Hoje é dia da tua cura. Hoje é dia de Deus arrancar isso do teu coração e começar a trabalhar na tua história. Deus quer um avivamento na tua vida, um avivamento pessoal, mas para isso acontecer Ele tem que curar o teu coração. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe,
provoca em Deus a paternidade de cuidado em nós. Esses dias o meu pai, ele está preso aqui em New Jersey, porque ele abusou da minha irmã quando ela tinha 14 anos de idade. Ele pegou 80 anos de cadeia, ele nunca mais vai sair de lá. Eu tinha tudo para dar errado. Esses tempos, acredito que em outubro do ano passado eu estava orando a Deus e perguntando: Senhor, por que o Senhor não me deixou ter pai? Por que meu pai foi preso? Por que isso aconteceu? Deus trouxe na minha memória a vida dos meus irmãos. Eu tenho 6 irmãos. Eu tenho um irmão que é homossexual. A minha irmã mais velha é viciada em droga, vive na rua. As minhas 2 irmãs do meio foram as que sofreram abuso e sofrem de depressão, síndrome do pânico, desespero. Elas são totalmente perturbadas. 2 irmãs gêmeas minhas, que eu não sei nada sobre elas, porque a mãe delas arrancou elas de perto do meu pai. E eu, supostamente somos os normais. E aí Deus me disse: eu prendi o teu pai, porque ele ia corromper o teu caráter. Por amor a você, eu encarcerei ele para o resto da vida. Por quê? Ele estava procurando um jeito de te criar. E ele ia te levar para perto dele e eu ia te perder. Mandei cartas para o presídio e consegui falar com meu pai. E meu pai me ligou e a gente começou a conversar. E adivinha o que o meu pai me disse? 1 ano antes dele ser preso, ele já tinha fechado um contrato no Rio Grande do Sul, ele ia mudar para o Brasil. Ele tinha uma empresa que fabricava sei lá o quê. E ele ia mudar para o Brasil. E ele disse assim: o meu plano era levar a tua mãe para perto de mim, porque eu ia te criar. Naquele momento Deus trouxe na minha memória. Às vezes nós não entendemos o que Deus faz no princípio das coisas. Mas Deus tem um motivo do porquê fez e que nós vamos entender algum dia lá na frente. Quando eu era menino, eu não entendia por que eu não tinha pai. Hoje eu entendo por que Deus escolheu ser o meu pai. Às vezes nós não entendemos porque nascemos em um lugar, mas hoje eu entendo porque eu nasci na família que eu nasci. Eu tenho que ganhar a minha família, eu tenho que ganhar as minhas irmãs, eu tenho que pregar um Jesus para elas. As minhas irmãs não acreditam em nada. Elas veem Deus trabalhando na minha vida e não conseguem acreditar que o meu Deus é vivo. Mas eu vim até esse lugar aqui. Deus me trouxe do Brasil para cá. E eu acredito que é para pregar Jesus para elas. Deus tem um propósito na tua vida. O teu passado não foi por acaso. O que te aconteceu no passado não foi por acaso. As tuas feridas não foi por um acaso. Deus estava te direcionando para um caminho. E nesse cenário de dor, rejeição, abusos, maus tratos, desespero, desesperança, traumas, Jesus encontra Maria. E eu imagino não conta-se a história. Jesus, passando pela cidade de Maria, um monte de mendigos no meio da rua. Jesus passa com o olho fitado no final do corredor, ou no final daquela rua, e parece que Jesus não vê mais ninguém do lado. E ele vai caminhando, ele encontra uma pessoa, deitada num canto de uma parede encolhida. Eu imagino ele que quando ele chega perto dela, ela se assusta, se encolhe. Por quê? Muitos maus tratos, eu imagino que ela já pensou que ia apanhar. E Jesus tira a manta de cima dela e fala: Maria, eu sou Jesus. E eu estou aqui para te libertar. Eu estou pregando um Jesus nessa manhã, que tem o poder de te libertar. Eu não sei o que é que te prende, que amarra a tua alma, que angustia o teu espírito. Mas eu estou aqui para te dizer, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu conheço um Jesus que pode te libertar. Eu conheço um Jesus que pode arrancar essas cadeias de você. Ele não precisou de muita coisa, não. Ele olhou para Maria e falou assim: ser liberta. E os 7 espíritos saiu da vida dela.
E aquela mulher que agora se batia, se machucava, aquela mulher que era abusada, aquela mulher que tinha desespero, desesperança, agora uma alegria entra dentro do coração dela. Agora ela não tem mais vontade de se bater, ela não tem mais vontade de se machucar. Aquelas dores de abandono da família agora foram embora, porque Jesus entrou no coração dela. Eu estou pregando um Jesus que muda a história aqui nessa manhã. Eu estou pregando um Jesus que muda a história que um dia foi imperfeita. Eu estou pregando aqui para pessoas, para crianças que foram machucadas. Eu estou pregando aqui para adultos que um dia foram crianças que foram abusadas. Eu estou pregando aqui para adultos que um dia foram uma criança abandonada. Para você que entrou nesse lugar, em algum momento você pensou assim: Jesus não me ama. Eu estou aqui para te dizer, o que eu estou pregando é para você. Não tem uma mensagem que eu prego que Deus não me dá ela na madrugada. Não tem uma que Deus não me dá em oração às 4 da manhã. Eu estou te dizendo, eu ia pregar outra coisa. 4 horas da manhã o Espírito Santo começou a ministrar essa mensagem no meu coração. Porque Ele quer libertar o teu espírito. Ele quer libertar a tua alma. Ele quer trazer você para um lugar de esperança novamente. Como o profeta disse: Senhor, traga à minha memória coisas que me trazem esperança. Abra sua Bíblia agora comigo em João capítulo 20, verso 1. Projeta para mim aqui, por favor. João capítulo 20, verso 1, e eu encerro. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Jesus só vai se revelar a você nas madrugadas. Entenda isso, ali está o lugar da tua vitória. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e os outros discípulos a quem Jesus amava, ou a outro discípulo que Jesus amava, João. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus, não estava como com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Aí está o segredo. Maria, porém, Maria, no entanto, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhes: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus à mulher: por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Raboni, ou Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vá aos seus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena, ao anunciar aos discípulos, vi o Senhor, e que lhes dissera essas coisas, e continua o texto. 3 coisas eu quero chamar a tua atenção aqui e eu encerro. Primeiro, enquanto aqueles que estavam com Jesus saíram do local, Maria permanece chorando. Maria se permanece ali. E sabe por que ela permanece ali? Dá para entender agora. Para os outros, Jesus era filho de Deus, que os tirou de uma pescaria. Mas para Maria,
ele era o único homem que a tratou com respeito. Para Maria, ele era o único homem que curou as feridas dela. O que Jesus é para você? Para Pedro, era o Filho de Deus que o chamou e o tirou de uma pesca. Mas parece que para Maria era algo um pouco mais pessoal. O que Jesus é para você? Se você parar para olhar agora, o Jesus que eu estou te pregando hoje, o que esse Jesus é para você? Eu leio esse texto e minha garganta fica com nó. Porque eu vejo um Jesus. Escute isso. Ele poderia ter se apresentado diretamente para os discípulos, porque um testemunho de uma mulher não era válido. Mas ele se apresenta primeiro a Maria. Não se importando se o testemunho dela ia ser válido ou não. Sabe por quê? Porque o amor de Maria era diferente dos demais. Quer ver Jesus se apresentar a você? Qual a intensidade do teu amor por Ele? Se o nosso coração não queimar por Jesus, igreja, nós vamos ficar aqui no arrebatamento. Você não está entendendo. Lembra-se de onde caístes e se arrepende. Quando Jesus fala do primeiro amor, deixa eu te falar uma coisa. Deixar o primeiro amor é um estado caído. É pecado. Deixar de amar Jesus é pecado. Não, mas eu não deixei, eu amo Jesus. É mesmo? Como está a sua vida de oração? Como está a tua vida de leitura bíblica? Como está a tua vida de jejum? Como está o teu tempo? Está separando tempo para Deus? Eu não estou dizendo 5 minutinhos do dia, não. Está separando tempo para Deus? Lembra-te de onde caístes. Se arrepende. Fecha as portas. Fecha as brechas. Cura o teu coração nessa manhã. Ore a Deus para que Deus limpe o teu coração. Volte a queimar por Ele. Volte a queimar pelo Espírito Santo. Volte a queimar pela presença dEle. Ore a Deus, fale, Deus, queima o meu coração. Esses dias eu estava orando e minha filha de 9 anos ajoelhou do meu lado. Elas sempre fazem isso. Mas nesse dia eu estava orando e eu vi que a minha filha, a Valentina, ajoelhou do meu lado e começou a orar. E me chamou a minha atenção. E eu parei de orar e comecei a ouvir ela orar. E a oração da minha filha de 9 anos era: Senhor, queima o meu coração. Acende o meu coração. Eu nunca ensinei a minha filha a orar isso. Mas a minha filha já ouviu o pai dela orando isso. Os seus filhos vão orar aquilo que eles ouvirem você orar. Eu me lembro o ano passado estar orando e dizendo assim: Senhor, me dê a oportunidade das minhas filhas serem batizadas com o Espírito Santo pelas minhas mãos. É uma oração simples. Eu fui pregar em Barry, numa igreja, e o pastor fez um culto sobre batismo com o Espírito Santo e me chamou. Irmãos, quando ele me ligou e me fez o convite, meu coração acendeu na hora. Eu falei: vou. Chegou naquele culto, eu preguei. No final do culto veio só as crianças na frente. E elas começaram a falar em línguas, e a minha filha e o meu filho foram batizados naquele dia. E quando os meus filhos foram batizados, Deus falou no meu coração: está aí a resposta da tua oração. É uma oração simples. Entenda uma coisa: Deus responde às orações simples, mas às orações complexas também. Nós pensamos que porque é um pedido simples, Deus não vai ouvir. Deus ouve até os pedidos simples. Nós paramos de buscar o Espírito Santo. Se coloque de pé comigo e eu vou encerrar. Nós paramos de buscar o Espírito Santo. E por isso temos dificuldades em falar em línguas. Temos dificuldades em sentir o fogo do Espírito. O nosso coração tem dificuldade de se acender diante de Deus, porque nós deixamos o Espírito Santo lá fora quando entramos aqui. Eu gostaria de chamar algumas pessoas aqui na frente.